De zoonose aqui do nosso município, o CCZ, o César Salles, veio conversar sobre a questão da dengue, que está afetando não só o nosso município, mas a nossa região. César, obrigado pela presença no nosso programa. Como é que está essa questão do controle do CCZ para os focos do mosquito da dengue aqui no nosso município? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Grana. Bom dia. O controle continua normal. A gente trabalha diariamente durante todo o ano, independente de um pico evolutivo de casos de dengue ou não. A gente tem um número de agentes, uma quantidade de casos fumacês e o trabalho é feito diariamente como trabalho de formiguinha. A gente intensifica em períodos de pico, né, e volta à normalidade em períodos normais. Então a gente hoje está em período de intensificação. Se eu não me engano, César, houve um pequeno pico mês de junho, julho. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Teve isso? Ou o ano está passando muito rápido no ano passado? Ou o ano está passando muito rápido, eu estou pensando que foi janeiro do ano passado. Teve esse pico em junho? Se você perceber, quando os picos epidemiológicos da dengue, eles acontecem normalmente de 5 em 5 anos. Né? Uhum. Então, eles precedem um ano que normalmente você tem um atraso da época de verão, sim, da época de chuva. Então, você percebe que o ano passado você teve chuvas depois do período de inverno. Sim, sim. Na época de seca, que você tem normalmente na roça, nessas plantações, que você tem lá agosto, setembro, outubro, muito seco, a gente teve ano passado, agosto, setembro, outubro, de muita chuva. Então é um ano em que a gente prolongou um pouco o pico da dengue. Em vez de ter fevereiro, março, abril, onde se tem normalmente o pico máximo da dengue, a gente teve abril, maio e junho. Então ele se prolongou um pouquinho, mas realmente teve um aumento pelo fato de a gente ter mais calor um pouco o ano passado, que precede o final do 4º ano, início do 5º ano, que é o ano que a gente normalmente tem um pico maior da dengue, de 5 em 5 anos. Então me tira uma dúvida, se é o trabalho do CCZ durante todo o ano, que de fato os agentes percorrem as casas durante todo o ano, se a gente já sabe que Papai Noel chega em dezembro e a dengue chega em janeiro, então isso já é público notório para todo mundo, o que falta, na sua opinião, para que o mosquito da dengue, para que esses focos possam cada vez diminuir? Só que a impressão que nós temos é que cada vez está aumentando. Na verdade, a gente tem uma impressão de cada vez está aumentando, porque a gente está no 5º ano. Né? Então, a gente tem desde a década de 70, quando a gente tem essa leitura, a gente tem as repetições de pico de dengue. A gente teve em 2002 uma grande epidemia, foram 5 mil, 6 mil casos. Depois, em 2008, 2007 para 2008, 5 anos depois, foram 15 mil casos. Aí agora, 2012 para 2013. Então, você vai tendo de 5 em 5 anos. Então, não é um aumento. A gente está num pico, tá, do 5º ano. A gente vai ter um número grande de casos. Daqui a 5 anos vai repetir isso. Agora, o que falta? O mosquito, a gente nunca vai deixar de ter. Isso vai sempre ter. É diferente de Singapura. Singapura exterminou a dengue, mas entrou exército no meio, entrou multa em cima da população. Se fosse encontrado foco na casa da pessoa, a pessoa pagava $1.000, $2.000 de multa. Então a pessoa ela se tornava um agente. A gente mora aqui no local, a gente tem a nossa região, é um local de charco, é um local de muita lagoa, muita água estagnada. Então Culex, o Aedes, outros tipos de mosquitos, sempre vai existir aqui. E existe um controle, a gente não pode simplesmente disseminar veneno em toda a região, porque existe o controle do INEA, o controle do IFE, o controle do IBAMA, que deve realmente existir. Esse veneno ele é seletivo, mas ele mata a joaninha, ele mata a mariposa. Então, se a gente entrar com um Jeep, com uma Toyota, por exemplo, fazendo um controle dentro dos canais, dentro das matas, a gente vai matar muito mosquito e diminuir muito essa incidência. Quebra o ecossistema. Só que quebra o ecossistema todo. Então, a gente vai ter sempre mosquito nascendo nessa região de charco e migrando para a cidade. E na cidade a gente controla. Então, a nossa região, por exemplo, se você pegar Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Caxias do Sul, Santa Catarina, Canadá, Estados Unidos, região norte dos Estados Unidos, você não tem região norte da Europa, que é a região fria. Então, a gente sempre vai ter a presença do mosquito aqui. Isso é indiscutível, a gente não vai acabar nunca com a dengue. Agora, o que a gente percebe todos os anos? Que existe uma variação do comportamento da população. Quando a gente faz o LIRA ele chega a um número único, que para a gente que trabalha na prevenção é o número que menos importa. Porque esse LIRA ele é um resultado de um extrato de dezenas de outros números que a gente trabalha em cima deles. Então a gente pega lá 20 bairros, quais são os bairros onde tem mais números? Nesse bairro, quais são as ruas que tem mais... E a gente começa a trabalhar. E esses extratos, quando a gente vai na sua casa, ele coloca lá
larva encontrada dentro de casa, larva encontrada na calçada, larva encontrada no terreno baldio. Esse último LIRA, ele se repetiu como os outros LIRA de todos os anos, desde o final do ano passado até agora, desse último LIRA. 79,5% dos casos encontrados, eles foram encontrados de forma intradomiciliar. Então, a gente saiu de 2008 com o número de 1.000 e tantos casos, se eu não me engano. Em 2009 foram 32 casos, ou seja, em 2008, desculpe, foram 15 mil, uma epidemia imensa. Em 2009 foram 32, a população estava apavorada, ajudando. E agora foram 1.500 em 2010, 2.000 e pouco em 2011, né? Um relaxamento. Exatamente. Então a gente percebe que os focos eles estão quase 80% de forma intradomiciliar. E o número de agentes que a gente tem na prefeitura, a prefeitura ela é controlada por vários setores de controle. Ministério Público, ITCU. Então, os 500 agentes que a gente tem lá contratados, a gente tem 370, 400 que trabalham diretamente na DEM. Se você dividir por 15 ou 16 casas que cada agente visita todos os dias e dividir pelo número de meses trabalhados, você consegue voltar com o agente na sua casa 1 mês e meio, 2 meses depois. São 266 mil imóveis. Então, isso é uma matemática. Ele entra na sua casa hoje, quinta-feira, foi lá, tirou o foco, tirou onde tem um depósito coletor de água, localizou um problema, saiu da sua casa. Se você daqui a 2 dias fez um churrasco ou deixou um foco coletor de água, uma coisa qualquer, até o agente voltar na sua casa, você vai ter aí 4, 5, 6, 7 gerações de um mosquito, que coloca 100, 200 ovos. Agora você imagina 7, 8 gerações de 30 mosquitos. São 3 milhões de mosquitos na sua casa. É algo considerável. São 3 milhões de mosquitos na sua casa. Você tem 8 gerações de 3 milhões. Entendeu? Então, o que acontece é que a população ela tem uma participação extremamente importante no nosso trabalho. O carro fumaceiro não entra na sua casa, ele está na rua. Aquilo tem um espectro de alcance. A pessoa tem que dali para frente trabalhar também. Então, quando a gente tem 80% dos focos encontrados no logador público, a gente pode falar, pô, o trabalho não está legal. Mas quando você vê 80% do foco em logador particular, em casas intradomiciliares, porque Campos tem uma peculiaridade. Você tem, por exemplo, 80 ambulâncias em Campos. São 600 mil habitantes. Você chega em Caxias, Nova Iguaçu, você tem 3 ambulâncias, 1 milhão de habitantes. E a pessoa ainda fala assim, não tem ambulância, está reclamando. Então, Campos tem uma peculiaridade. São poucos os locais que a gente trabalha como o CCZ trabalha em Campos. Não botando que o CCZ de Campos é o melhor, sempre foi o melhor. Mas são poucos locais onde a gente entra, vai na sua casa, coloca lá, abre aquele... Tem local no Brasil e fora do Brasil que o agente público, ele trabalha até o seu portão. Do portão para dentro faz parte da população. Certo. Agora, César, em relação ao mosquito, para a gente entender, ele está agora vivendo esse período do tipo 4, né? Isso. E ele é adaptável, ele agora parece que não precisa ser água limpa, basta estar parada. E essa situação desses ovinhos, eles são resistentes a determinado tempo? Na verdade, o sorotipo, ele não varia o mosquito, tá? O mosquito é o mesmo. Certo. Então, o mosquito, ele está se adaptando. É um mosquito que veio da África, né? Da região ali do norte da África, e se adaptou ao clima do Brasil. Ele veio se adaptando décadas e décadas, centenas de anos, tá? Veio se adaptando e hoje ele está adaptado. Tem larvas se reproduzindo até em água salobra, tá? Até em água com presença de sal. Agora, o sorotipo 4 é um tipo de vírus que o mosquito transmite. A gente tem 1, 2, 3 e 4. Se a gente tivesse uma escolha por fazer, a gente escolheria que todas as reproduções fossem de vírus 4. É um vírus com pouca letalidade, é um vírus fraco. Tá? A reação da pessoa, a gente vai ter, por exemplo, esse ano. Esse ano vai ser muito bom para a gente que trabalha com a parte de saúde. Tá? Bom por quê? Vai ter um número grande de casos, vai ter um número grande de casos, mas o número de internações vai ser mínimo. Vai ter um número grande de subnotificações. O que é subnotificação? A pessoa vai ter dengue, vai ficar 2, 3 dias em casa tomando a Novalgina, não vai nem procurar um posto de saúde. Porque o sorotipo 4 é um sorotipo muito brando. Então, se a gente puder escolher, a gente gostaria que todos os anos fossem sorotipo 4. Mas isso não pode ser um relaxamento para o próximo? Tem que ver, eu estou resistente, estou ficando mais forte. Não, e relaxar nesse acaba relaxando, mas pode vir um sorotipo 3, aí a pessoa não está vacinada. Agora, mesmo que a gente não tivesse essa questão da pessoa estar sempre é o risco, mesmo imune, sendo tipo a gente 4. escolheria pelo 4. Certo. Porque o 4 você vai ter, como as pessoas não tiveram contato, o número vai ser grande.
mas o número de letalidade vai ser zero, o número de internações vai ser muito pequeno, o número de complicações vai ser muito pequeno. A gente hoje tem aí o número absoluto, eu falo absoluto porque não é o número do município, hoje a gente trabalha com o número absoluto e o número real. Eu vou explicar o que é isso. Chega de 320 casos. Agora, o número de internações, se você pegar o número de internações e complicações, 320 foram 10, 12, 20. Já no sorotipo 2, sorotipo 3, você tem 300 casos, você internou 300 pessoas. Certo. Agora, em relação a esse pote que eu falava dos ovinhos, parece que eles são resistentes, se você não esfregar ou ter um cuidado, parece que ele permanece? Como é isso? Chega a ficar um ano. O mosquito botou, a fêmea colocou os ovos dentro de um pote de água. Se aquela água secar, se aquela água baixar, ou se você simplesmente virar o copo e deixar ele de cabeça para cima de novo, se passar um ano sem chover, quando chover, a água chegar no ovo, o ovo vai eclodir. Um ano. Um ano. Esperando. E dependendo do local onde fica, se tiver sombra, umidade, até passa de um ano. Caramba. Então é importante, se você for levar para uma garagem, pega e lava. Vai guardar no lugar tapado, tudo guarda, porque aquilo pode voltar para o lugar de tapado. Então as pessoas ficam imaginando, eu não tenho piscina, a minha caixa d'água está tapada, e ele se limita. Quais são os locais mais típicos que as pessoas acabam deixando passar desapercebido? Essa pergunta é interessante porque aconteceu essa semana. Um agente sanitário, como todos, todos os focos encontrados são relatados nos locais, para a gente poder perceber quais são. É um trabalho mais nosso, mais técnico. Sim. E esses dias a gente teve um relato de 3 casos praticamente seguidos, porque aumenta o número de uso desses filtros, né? Desses filtros eletrônicos para gelar água. Sim. E ele tem um coletor embaixo, já percebeu? Sim. A gente está encontrando larva dentro do coletor do filtro. Que isso? Caramba. Você tem esse filtro em casa? Tem. Quanto tempo tem água naquele coletor? Você já tirou a gradinha para perceber? Ali não fica muito tempo com água, não. Mas tem pessoas... Isso é falta de higiene. Mas deixa. Tem gente que pelo amor de deixa. Deus, o povo está muito porco. Tem gente que deixa. Aqui, mas geladeira também tem. Não tem da palavra não ser porquíssimo. Mas geladeira também tem. As geladeiras antigas... A geladeira tudo bem. A geladeira realmente é mais complicado porque você puxar, você não visualiza ela toda hora, aí é legal. Hoje existe o frost free, mas não são todos que tem. As geladeiras antigas têm o coletor, e aquele coletor... Mas agora aquele potinho de água da questão de água, você vê aquilo todo dia, gente. Por isso que eu estou falando, mas foi encontrado 3 casos, olha só. Rapaz, pega esses 3. Nas últimas semanas foram encontrados 3 casos no pote coletor de água. Pode dar multa, cara. 3 casos. Que impressionante. Porque você imagina, mas é suficiente, se você deixou ali aquela água parada 5, 6, 7 dias, é suficiente. Muitas vezes aquilo passa 1 semana, 2 semanas. A água está límpida, está tranquila, não escureceu, né? Locais onde as pessoas acabam vendo. Agora, por exemplo, algo, acho que é um local que acaba, muitas vezes, a própria pessoa deixando passar desapercebido, que é calha, por exemplo. Né? Calha, vaso sanitário, você foi para a praia, deixou a tampa aberta, aquilo é uma piscina. Aquilo é uma piscina. Piscina feia. Caprichado, né? Aquilo ficou um vaso sanitário com a tampa aberta, você passou 2 semanas na praia, pronto. Aquela água está paradinha ali no vaso sanitário, água limpa que desceu ali. O mosquito vai lá, coloca, 1 semana depois está eclodindo. Agora, César, morro do coco é a preocupação maior? Não, morro do coco não. A gente teve lá uma disseminação grande de casos, a gente chegou a fazer 2 mutirões. Lá se iniciou um foco de números grandes por bairro, mas a preocupação maior nossa é aqui na região central. A gente tem essa região aqui de Nova Brasília, Caju, essa região toda de Guarulhos, onde tem um crescimento que é um crescimento vertical, não é horizontal, tem muita casa, muito terreno baldio, é onde a gente espera que aconteça o maior número de casos até o final do ano. Eu ia chegar nessa pergunta, porque o caju, ele tem esse maior foco. Toda vez que a gente fala em grande quantidade de pessoas com doença, a gente tem sempre caju entre líder do ranking. Por quê? Eu vou te responder com uma pergunta. Você, fora o pombal, que a gente conhece como pombal, você conhece algum prédio no caju? Não. Só casa lá. Então, onde o crescimento ele é horizontal, você tem normalmente um número maior de casos. E o caju, como ele é um bairro que tem um crescimento, ele é periférico da cidade, então a cidade vai crescendo assim, né? Então, onde a região central, você tem agora um crescimento vertical, desculpa. E as regiões periféricas, você normalmente tem um crescimento horizontal. E a pecuária é um bairro que teve um crescimento
mesmo sendo um crescimento antigo, era regiões de chácara, e ainda é. Você tem muito terreno baldio, você tem muito condomínios grandes com terrenos sem construção, como são os últimos terrenos da região ali, aqueles saindo para São Fidélis, do lado esquerdo, do lado direito, você tem ainda condomínios com 200 lotes e 10 casas construídas. Então tem muito terreno, tem muita região de charco, de alagamento, tem regiões baixas, você tem muita praça, ali, muita casa, cemitério, terreno baldio, triturador. Então você encontra ali casas grandes, sempre com árvore, com quintal, como acontece na região de Nova Brasília, que é a região também terminal de crescimento. Você vê, ela termina onde começa uma florestinha, onde começa, né, uma plantação de cana, né, o bairro termina. Então são bairros onde você só tem casa. E aonde só tem casa, você normalmente vai ter um número maior de casas. Isso não é nem normalmente não, é certo, é fato. Tá? Se você tem um prédio todo de vidro, como são esses prédios modernos, você não vai ter mosquito ali dentro. É muito raro. Agora, como é esse cronograma de ida dos agentes do CCZ e os mutirões que estão programados para esse período? A gente fez um mutirão agora em Farol, né, que a gente especula que vai circular cerca de 1 milhão de pessoas lá e pessoas de fora. E essas pessoas elas podem trazer um sorotipo diferente do sorotipo 4 e até o sorotipo 4, o mosquito circulante vai acabar picando a pessoa e trazendo. Então, como a gente não tem nenhum caso em Farol ainda, a gente trabalhou pensando em terminar não a larva, a gente trabalhou mais o alado. Tá? A gente vai diminuir o número de mosquito adulto para que eles não piquem as pessoas que vão vir de fora. Tá? E agora dia 5 vai ter outro, depois dia 18 vai ter outro, a gente tem mais 4 mutirões pela frente. Trabalhando sempre os focos aonde existe o maior número de reprodução. Agora no dia a dia. O dia a dia, o agente, existe um ponto de apoio em cada bairro, os agentes são divididos por bairro. Os agentes eles vão no ponto de apoio, pegam a bolsa, pegam o veneno, pegam o material de trabalho, existe um coordenador que diz, olha, hoje nós vamos trabalhar a rua tal, tal rua, tal rua. Os agentes vão dispersando pela rua e trabalham normalmente. Ele entra na sua casa e fazem um trabalho de coleta de inservível, eles têm uma picadeirazinha para furar, às vezes pneu, coisa parecida, colocam o veneno e aquela notificação é feita normalmente, onde foi encontrado, onde não foi. E eles visitam cerca de 13, 15, 18 casos, dependendo da faixa etária do agente. A gente tem agente lá de 18 a 50 e tantos anos, 60 anos. Então, muitas vezes, a pessoa, não por ser idosa, mas o idoso, talvez ele ande mais devagar, a pessoa com 60 anos não sobe numa caixa d'água, quando está muito sol, ele fica um pouco mais na sombra. E o cara de 18 anos, ele não se preocupa, ele vai embora. Então, a gente tem uma variação aí de 13 casas, 14 casas, até 20 casas, 18, 20 casas de visitação por agente. Certo. Agora, as donas de casa, tem que jogar essa samambaia chorando tudo fora, como é que vai com os pratos cheios d'água agora? Parece, as pessoas não entendem isso, parece que você não coleta água no prato quando você coloca areia. Só que você coleta a água e segura aquela água até por mais tempo. Então é só colocar areia, é uma coisa muito prática, muito tranquila. Tá? Pega o pratinho ali, bota a samambaia ali, enche de água, coloca areia e completa com água. Não tem problema. Seguro. César, me tira uma dúvida, você é responsável pela parte do controle dos carros? Carro fumacê. Sim. Tira uma dúvida para mim. Não tem nenhum carro com o fumacê virado para o lado esquerdo? Os dois lados? Para o lado direito? Só para o lado direito. Por que isso? Isso é a fabricação da máquina. Isso é a fabricação da máquina. Então, a gente quer ver, tem que entrar em contramão, tem que fazer entrar em isso. contramão, porque eu já vi vários acidentes com os carros do fumacê. Não sei se eu já vi todos os acidentes, porque são raros, mas acontece. Em todos que acontecem. Sim, 28 de março, teve ali perto da prefeitura uma vez. De ver. Porque o fumacê só vai para a direita. Isso a gente já discutiu. Ele deveria fazer uma volta de 180 graus para ir para a esquerda. Mas não faz. Isso é a fabricação da máquina. Desde a Leco, antiga, aquela HD que funcionava a gasolina, que fazia um barulhão, tinha um canhão grande, até essas que a gente usa hoje, que são canadenses, são máquinas também. Não é possível virar a máquina em cima do carro, não? É possível, mas aí o agente vai ter que parar aquele trabalho, ir na central de fumacê, para desaparafusar, não faz. Quantos carros, César? São 10 carros. Não pode 2 ficar ao contrário? Melhor andar na contramão? Existe a especificação de trabalho da máquina, né? Talvez a gente não tenha ainda cogitado com a fábrica e perguntado. Isso é uma pergunta interessante, a gente pode até procurar saber. Eu vou dizer a vocês, esse carro passou ali na 28 de março e eu fui olhar isso e parou.
ele tem um lado daquela haste de ferro que é maior do que o outro. Eu não sei se ele permite fazer essa virada, não. Ele faz a virada assim, ó. Ele vira 360. Tá. Virar o carro, o tombar e se o virar. mecanismo do fumacê não for interligado com o carro, que eu acredito que não seja, porque carro é uma coisa, o fumacê é outra, é só desparafusar e virar o bicho. Não, se tem 10 carros, você pode fazer isso pelo menos com 2. Mas não é tão simples porque o carro vem pronto também. A máquina ela não Tem mais as simples. entradas dos parafusos, né? Os carros não são simplesmente colocados e a máquina é colocada depois. O carro vem pronto com a máquina em cima. Então, se não tiver os parafusos, existe a perfuração correta, a bateria... Pode ter 3 parafusos, 2 aqui, 1 aqui, um exemplo. Não sei. Aí como é que você vira? Você já viu o que nós chamamos furadeira? Não, isso aí tá. Você tem que mudar... Pode, ele está correto. Isso pode ser feito. Ou a gente pode colocar na especificação, quando pedir o carro, fazer isso. Isso é pertinente, é claro que... Não, claro, é interessante por causa dos acidentes. Eu não estou de hipótese alguma querendo me intrometer nos seus mas é uma dúvida Mas não é pertinente porque, se não tivesse, eu só estou falando isso porque eu já vi, não um acidente, eu vi vários acidentes, pelo caso do fumacê, ele está fazendo um serviço. Ele vem alerta, total, tudo mais. Não adianta, o povo nunca vai ver esperar um carro na contramão. Mas acontece também o seguinte, não é tão simples, não é simplesmente virar. Né? A gente poderia pedir 2 carros virados, mas aí você teria 2 carros numa rua. Você estaria deixando de fazer de um ciclo. Sim. Então, de 10 carros... A logística vai estar quebrada. De 10 carros, ou 10 ruas que você está trabalhando ali por hora, você passa a trabalhar 5 ruas. Então, você passa a ter 5 carros, não 10. Quando é dentro de bairro, por exemplo, como você falou, mais fácil, Nova Brasília, Esplanada, a maioria das vezes é um caso pertinente. Isso, com certeza é interessante se a gente pudesse ter com um carro para trabalhar para um lado e outro para o outro. Mas existe toda uma forma de limitação também. Não? Claro. A gente pode ter 20 carros? Não, a gente não pode ter 20, a gente tem 10. É interessante passar esses 10 para 5, botar um para cada lado. E esse trabalho também é feito da época. O fumacê, pelo menos eu tenho essa dimensão, o fumacê é aquele que tenta trabalhar mais cedo possível, talvez para evitar essa situação de trânsito, né? Ele trabalha mais cedo e mais tarde. Ele trabalha de 5 às 9h30, muito raramente às 10, né? E trabalha de 7 às 10 da noite. Então ele não pega o pico. Não só também por causa disso, porque você, a partir das 10 você começa a ter mais vento, você tem uma incidência muito grande de sol, então você limita a ação do veneno. Né? O Culex não, o Aedes, ele não voa, tá? Ele normalmente não voa entre 10 e 5, 6, 7 da tarde. Certo. Então não tem por que você estar jogando veneno se o mosquito não está voando, não está ali. A sua presença, claro, tem toda a situação. É interessante, o fumacê ele é para pegar o mosquito voando? É para pegar o alado. O fumacê faz controle de alado, não de larva. Então, se ele tiver dentro de casa, escondidinho, embaixo de uma folha, você normalmente vai ter uma incidência menor da ação do veneno. Entendi. Porque para mim o fumaceiro vai pegar justamente a larva. Não. Vai pegar o mosquito. E aí, por sinal, vai espantando os demais também, né? Isso, pega Culex, não é específico, mas pega Culex, pega o rachudo, né, o pernilongo, ele vai pegando outros também. Temos que espantar. Mas de todos os detalhes, quer dizer, da sua presença aqui, claro, tem a situação do fumacê, eu acho que é bem interessante, porque é uma pergunta que muita gente se faz em relação a esse contramão, mas 80% está dentro de casa. Então, a gente que está falando para dentro da casa de muita gente, é importante destacar que se vocês não fizerem o trabalho de vocês, e a população fizer, o percentual cai para 20. Cai para 20. Isso é importante, a gente não esconde, não. Se a população tirasse todos os focos que existem dentro de casa, a gente não precisava trabalhar. A gente poderia simplesmente acabar com o CCZ. Certo. Se a gente não tivesse aquilo. Não poderia, porque você tem lugador público, tem uma região muito grande, tem os carros fumacês. Pelo menos diminuir o número de agentes. Mas poderia. Claro. Na reunião de ontem com o secretário estadual. Você vê, por exemplo, hoje nós estamos em janeiro com 320 casos absolutos. Em 2009 foram 32 casos, durante o ano todo, cara. Então você vê que quando a população se assusta e ajuda, existe também o fato de estar imunizada pela epidemia do ano anterior, de 2008, né? O número de casos foi um número assim, 32 casos o ano todo. A gente muitas vezes tem 32 casos positivos em um dia.
32 a pessoa foi caçar, vem cá, mosquitinho. Vem cá, exatamente. Vem aqui. Mas a reunião de ontem com o secretário de saúde estadual, o Cortes, ele veio basicamente, claro, principalmente a região noroeste, que está muito próximo, acho que é uma preocupação em relação a esse transporte, né, de carros e tal, é a região noroeste, Miracema, enfim, mas o que foi discutido ontem nessa reunião de várias áreas também? Eu não estava nessa reunião, mas é uma preocupação essa região nossa, norte, noroeste, porque são regiões, como eu vinha falando, de muito índice de chuva, calor e regiões de cidades planas. Né? Então, por exemplo, se eu não me engano, acho que foi Itaperuna que decretou a epidemia, já em janeiro. A epidemia é decretada por um fato de consenso, o Ministério da Saúde, o Estado, que você tem que ter aí pelo menos 300 casos a cada 100 mil habitantes. Né? Então, por exemplo, nós estamos com 300 casos hoje. Se a gente tiver 300 casos a cada mês, em julho, você teria 1.800 casos e decretaria epidemia. Olha, Campos está em epidemia. Né? A gente pode chegar a 400, pode chegar no mês que vem a 200. Então, muitas vezes a gente vai chegar a 1.800 casos em novembro, em dezembro. Né? O Campos teve uma epidemia. Isso é só um rótulo. Né? Chegou a 1.800 casos, você tem uma epidemia. 300 por cada 100 mil habitantes. Mas existem cidades próximas a gente que já está nesse nível. Se eu não me engano, em Itaperuna, Cardoso, Talva, São Fidélis. São Fidélis tem uma quantidade muito grande também de casos. Então, são regiões onde tem preocupação. Agora, César, tem mais uma pergunta, porque acaba as pessoas também nessa ânsia de evitar a dengue, não tem o produto que vocês utilizam. Existe algum produto que mata essa larva? Caseiro? Água sanitária. Água sanitária. Cloro, essa que a gente compra aí, cloro limpe. Cloro de 2 litros. Cloro de 2 litros, essa que vem em garrafa PET. Maravilha, então. Eu tenho, por exemplo, lá em casa, uma piscina onde ela tem do lado, fica muitas vezes a capa da piscina. Então, quando eu vou colocar cloro na piscina, eu coloco cloro na capa. Porque também ali... Porque tem dobra ali. Eu coloco cloro ali. Eu pego um regador, porque a piscina, ou você joga o cloro em pastilha, ou muitas vezes você dilui aquilo e joga com o regador para poder aquilo pulverizar melhor na piscina. Eu pego o regador e jogo em cima da capa. Aí como é que é? Para a população são 10 minutos, para o diretor do CCZ, que é meia hora? É o dia todo. O dia todo. Começa às 5 da manhã e termina às 10 da noite, só o trabalho para a população. Depois é nossa, né? César, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Volte outras vezes, o programa está aberto, está liberado para o CCZ. Tá ok, muito obrigado, Grande, muito obrigado. Bom dia para vocês também. Bom dia. Começamos com o diretor do Centro de Zoonose do nosso município, o CCZ, o César Salles, que veio conversar conosco sobre a questão do trabalho contra o mosquito da dengue aqui no nosso município. São 8 horas e 50 minutos. Eu chamo o último intervalo comercial, volto já rápido, não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento: Distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espásio, consulte nossas promoções. 2728-0746. Lugar de beleza saudável. A distribuidora Montalvão prepara e entrega cestas básicas em todo